Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrando ao nosso coração não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que o Senhor tem a nos instruir aqui nessa noite. Pai, fale ao nosso coração, essa é a nossa oração, é o que nós lhe pedimos. Tenha liberdade no nosso meio e nos abençoe com toda a sorte de bênção. Você diga: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a direção da tua palavra. Fale comigo em nome de Jesus. E vamos aplaudir ele bonito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar todos com muita alegria no coração. Sejam todos muito bem-vindos. E eu creio que esse Deus tem algo especial a fazer acontecer na nossa vida nesta noite. Noite esta de provisão. Eu creio num Deus provedor. Amém, gente? O Deus de provisão ao qual, no decorrer desse mês de maio, nós oramos aqui todos os dias para que acontecesse a provisão de Deus na nossa vida. Olha, e não vai ser diferente aqui agora, porque eu tenho certeza que Deus tem algo bom a tratar conosco. Diga amém. Quem quer viver a provisão de Deus, diga glória a Deus. Então nós vamos aprender da palavra a viver essa grande provisão de Deus na nossa vida. E eu quero falar para você que eu quero começar lendo lá no Evangelho de Mateus. Vamos lá? Evangelho de Mateus, já abra sua Bíblia no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Já prepare aí as Escrituras Sagradas, ao qual nós vamos meditar juntos. Diga glória a Deus. Entenda bem uma coisa, pessoal. Hoje eu marquei de entregar para todos vocês o azeite da provisão. Amém? Eu marquei de entregar para todo mundo hoje. Ó, daqui a pouco eu vou entregar para todo mundo que aqui está o azeite da provisão, no nome de Jesus Cristo. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Por quê, pastor? O azeite não pode faltar. Repita comigo. O azeite não pode faltar. E eu estou falando muito mais do que um vidrinho de azeite. E que azeite é esse que o Senhor está falando? Entenda bem uma coisa. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, o azeite, ele vai representar para nós a presença de Deus. Mas não só isso. O azeite também, ele representa a presença do Espírito Santo. Mas além da presença do Espírito Santo, é a unção. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas que a unção, ela despedaça, desfaz todo o jugo do mal. Então o azeite, ele simboliza para nós a presença de Deus, simboliza o Espírito Santo, simboliza a unção, mas não só isso, simboliza para nós a provisão divina. Mas além da provisão divina, o azeite, ele simboliza manter a luz acesa. E tudo isso que eu falei para você, nós vamos ver aqui através das Escrituras. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: o azeite não pode faltar. E quando eu falo que o azeite não pode faltar, eu estou falando muito mais do que um vidrinho que eu vou entregar para você. Mas esse azeite que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, essa unção sobre nós, a provisão nos alcançando. Aleluia! Essa luz acesa. Ou seja, quando há azeite, quando o azeite não falta, nós vamos ter direção. Quando há azeite, vai haver força. Quando há azeite, tem renovo. Quando há o azeite, tem a provisão. Quando o azeite não falta, nós vamos viver os grandes milagres da parte de quem? Da parte de Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer para que esse azeite não venha faltar? Aí nós vamos ver nas Escrituras. Pedi para você abrir lá no Evangelho de Mateus, não foi? Mateus capítulo 6, versículo de número 6 também. 6:6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Está escrito, ó: mas tu, quando orares, entra
no teu aposento. Tem tradução que diz quarto, não sei como é que está a sua tradução. E fechando a porta. Opa, grava essa palavra com vocês. Repita comigo. E fechando a porta. Não, não é isso que está escrito. E fechando a tua porta. Frise isso. Eu vou voltar nesse pedacinho do texto. Eu vou repetir. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, o que ele vai fazer? Te recompensar. Ele vai fazer o quê, pessoal? Vai nos recompensar. Diga, tem uma recompensa para quem busca o azeite. Para quem não deixa o azeite faltar. Diga bem. Nesse texto, irmãos, desse versículo de Mateus 6,6, Jesus ele nos ensina aqui algo muito poderoso. Ele nos ensina algo muito valioso. O quê? Que existem milagres que só vão acontecer, sabe aonde? No secreto. Tem milagres que só acontecem aonde? No secreto. Tem respostas que nós só vamos alcançar na intimidade com Deus. É isso que ele está ensinando aqui para nós. Mas tu, mas eu, mas você, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Quarto é lugar de quê, pessoal? De intimidade. Qualquer um entra no seu quarto? Hã? Você leva qualquer um lá para dentro do seu quarto? Não. O quarto é um lugar íntimo. Não é qualquer um que entra no nosso quarto. Então, está dizendo ali, entra no teu quarto e fechando o quê? A tua porta. E fechando a tua porta, ele vai fazer, ora ao teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, ele faz o quê? Ele gera recompensa. A recompensa, ela vem. A recompensa, ela se manifesta. Quem está me entendendo de novo? Então entenda, existem milagres que só acontecem no secreto. Respostas que só nascem na nossa intimidade com Ele. Porém, quem vive de porta aberta para o mundo está correndo um sério risco. Por isso que ele falou, fecha a tua porta. Quem vive de porta aberta para o mundo está correndo um sério risco de perder a comunhão com Deus. Está correndo um sério risco de perder a vigilância. Está correndo um risco de perder o azeite. O que eu comecei falando aqui? O azeite não pode faltar. O azeite não pode faltar. Mas esse azeite, eu vou tê-lo a partir do momento em que eu entender que eu preciso fechar essa porta para o mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui, somos cidadãos do céu. Estamos sendo preparados para morarmos aonde, pastor? Na eternidade. E para isso, há portas que precisam ser o quê? Ser fechadas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, lugar de intimidade. E fechando a tua porta. E fechando o quê? A tua porta. E que porta é essa? Às vezes é a porta do pecado. O que é pecar, pastor? Pecar é errar o alvo. Nós temos um alvo, nós temos um lugar a chegar. Mas nós sabemos que o diabo, ele é o quê? Ele é tentador. Ele é astuto. E ele vai estar sempre nos dando a proposta de que? De errar, de pecar. E essa porta precisa ser o quê? Ser fechada. Eu preciso fechar essa porta. Eu preciso fechar a porta chamada distração. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão o quê, pessoal? Completamente distraídas. Completamente. E ele tem usado muito o quê, pessoal? Um tal de celular. Verdade ou não? E as pessoas se distraem com aquilo. Se distrai tanto, vamos deixar o lado espiritual um pouquinho aqui, ela se distrai tanto que deixa o feijão queimar na cozinha. E deixa o arroz queimar na cozinha.
É assim, não é? A distração. Tá lá olhando, não, vou ver só um videozinho, daqui a pouco já viu mais de 15. E se distrai com aquilo. É ou não é? A gente tem que tomar cuidado com a distração. E espiritualmente não é diferente. Essa distração está roubando o nosso tempo de intimidade com o quê? Com Deus. Está roubando o nosso tempo de oração, está roubando o nosso tempo de adoração, está roubando o nosso tempo de envolvimento com Deus, de crescimento espiritual. Porque nos distraímos o quê? Facilmente. E eu preciso fechar essa porta chamada o quê? Distração. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos vivendo uma vida distraída. Lembra de um jovem chamado Eutico, sim ou não? Aonde que ele estava? No culto. Aonde que ele estava? Na igreja. Paulo estava pregando. Paulo estava anunciando o evangelho. Estava ou não estava? E o Eutico estava lá. O Eutico estava nesse culto. Só que o Eutico, ele estava num lugar de quê? De risco. A Bíblia diz que ele se assentou na janela. Olha que coisa séria. Janela é lugar de sentar? Janela é lugar de sentar? Não é. E ele se assentou na janela. E sabe o que aconteceu com ele? Se distraiu com as coisas de fora. A palavra estava sendo pregada, o evangelho estava sendo anunciado, e ele se distraiu com o que estava acontecendo lá fora. Cuidado com a distração. A distração quer roubar o seu azeite. E não pode faltar o azeite. E para não faltar, eu vou precisar fechar essa porta. Fecha essa porta chamada distração. Tem que fechar uma porta chamada mais influências. Tem gente que quer te influenciar, não para o bem, mas para o mal. Olha que coisa séria. Cuidado. Nós precisamos ser influenciados pelas coisas do mundo. Nós precisamos ser envolvidos pelas coisas de Deus. Mas a gente se envolve tanto com as coisas desse mundo que a gente se esquece de se envolver com as coisas do bem, do reino. Isso vai sugando as nossas forças. E isso vai sugando o nosso azeite. Olha que coisa séria. Mas o azeite não pode faltar. Eu vou falar isso do início ao fim. O azeite não pode. Tem que fechar uma porta chamada dúvida. Hoje tem gente que diz que crê em Deus, mas no mesmo tempo ela está duvidosa. No mesmo tempo ela duvida do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar. Cuidado! Tem que fechar essa porta chamada dúvida. Quando você orar, pensa com fé, em nada duvidando disso eu posso do diabo. Não duvide, porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Fecha essa porta chamada dúvida. Precisamos fechar uma porta chamada frieza espiritual. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão frias espiritualmente? A gente não pode se deixar apagar a chama. A gente precisa manter essa chama bem acesa. E eu gosto de comparar isso com um carvão. Acho que todo mundo aqui já fez churrasco. Ou já participou de churrasco. Você junta todos os carvões ali naquela churrasqueira e põe fogo. É assim ou não é? E normalmente é um carvão que pega fogo primeiro. Normalmente é um que pega fogo primeiro. Mas daquele um, ele vai incendiando todos os outros. Daqui a pouco está um braseiro só. É assim ou não? Só que tem carvão que é mais difícil de pegar fogo. Já percebeu isso? Tem carvão que para você acender a churrasqueira é um trabalho. Aí você pega a tampa da panela. Pega, como é que é o nome do negócio? A tampa do pote. Aí pega o ventilador. É assim ou não é? Aí suja o chão todo. Ah, meu Deus do céu. Diga, para acender é trabalhoso. Mas depois que acende, é saboroso. Para acender é trabalhoso. Mas depois que acende, é saboroso. É assim ou não é? Mas a gente não pode se deixar levar pela frieza espiritual. É assim mesmo. É que a igreja que é fria. Se a igreja é fria, vamos ser a brasa que vai esquentar. Vamos ser a brasa que vai fazer acender.
Que às vezes é fácil, irmãos, eu e você jogarmos essa responsabilidade na outra pessoa. É mais fácil. Verdade ou não é? Ah, aquela igreja é muito fraca. Ah, aquela igreja é muito fria. Ah, aquela igreja, aquele pastor, aquele não sei o quê. É fácil. Não que eu queira me autodefender, não é isso, não. Mas a gente precisa aprender a acender o fogo. A gente precisa aprender a ser essa brasa acesa. Todos nós aqui pegando fogo juntos. Aleluia. Fogo do Espírito Santo. O fogo de Deus sobre a nossa vida. Diga amém. Então a gente precisa entender que a gente precisa fechar a porta da frieza, o quê? Espiritual, não aceite. Vir à igreja e sair do mesmo jeito. E voltar para casa da mesma maneira. Não! Eu quero voltar para casa hoje cheio do fogo de Deus. Transbordando desse azeite. Diga amém. Eu até usei um termo interessante, né? O azeite, ele mela, não mela? Já deixou o azeite cair na sua mão? Ele fica meio meloso. Que a gente possa sair daqui melado desse azeite do Espírito. Aleluia. Transbordando desse azeite. Possamos fazer a diferença aonde quer que devemos chegar. Porque quando nós entendemos que precisamos fechar essa porta, sabe o que vai acontecer? Está escrito ali, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai, olha agora, que faz o quê? Que vê. Quando a porta é fechada, o pai vai o quê? Vai nos ver. O pai vai te ver. Ele vai nos ver. E ele nos vendo, o que vai acontecer? E o teu pai, que vê o que está oculto, fará o quê? Te recompensar. Quando a gente entende que precisamos fechar essa porta do pecado, da distração, das más influências, né, da dúvida, da frieza espiritual, o Pai vai nos ver, a gente vai chamar a atenção do Pai. E Ele vai nos honrar. Ele vai nos recompensar. Tem uma recompensa. Para quem decide fazer o quê? Fechar a porta. E que nós possamos hoje tomar essa decisão. Eu vou fechar essa porta, porque eu quero viver a grande provisão de Deus aonde? Na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Então, o primeiro segredo da sua provisão que eu quero falar para você hoje é que é necessário fechar a porta. Diga, é necessário fechar a porta. Segundo segredo que eu quero contar para você, está lá no livro de 2 Reis. Vamos lá? Segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. O que diz aí, pastor? Vamos ver. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Qual é o segundo segredo? O segundo segredo para termos a provisão, diga, é a obediência. É o que, gente? É a obediência. Primeiro, é fechar a porta. Segundo, é ser obediente. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia quem? Temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Para quê? Para serem servos. Verso 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Repita comigo. Tua serva não tem nada em casa. Vírgula. Senão uma botija. Parou. Senão o que, pessoal? Digo, o azeite não controla. Entenda. Essa mulher, ela foi até um homem de Deus, o profeta, porque vieram os credores, que o marido dela havia falecido, e deixou uma dívida. E os credores vieram cobrar a dívida.
E ela não tinha recurso para pagar o que ficou devendo. Está entendendo? Sim. E o credor falou, ó, se não pagar, eu vou levar seus filhos para serem meus escravos. Eu vou levar seus filhos comigo. Ou seja, ela estava correndo um sério risco de perder quem? Os filhos. Devido ao quê? A uma pendência do marido. Porém, ela pegou essa causa e apresentou diante de quem? Do homem de Deus, do profeta. Aí o profeta virou para ela e falou assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí ele pergunta para ela, o que a senhora tem em casa? E qual foi a resposta dela? A tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de quê, gente? De azeite. Ela dizia, não tenho nada. Ela falou, não tenho nada, a não ser uma botijinha de azeite. E olha que eu não estou falando desse azeite aqui no vídeo. Diga amém, gente. E aí o que aconteceu, pastor? Verso 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos. Não era alguns. Era a todos os teus vizinhos. Vasos vazios. E não o quê? E não poucos. Ou seja, foi dada para ela o quê, pessoal? Uma voz de comando. Ela precisava fazer alguma coisa. O homem de Deus virou para ela e falou assim, você tem um pouquinho de azeite em casa? Tá. Então você faz o seguinte, bate lá na porta dos seus vizinhos e pede para eles vasilhas o quê? Aí eu te pergunto, é fácil fazer isso, pessoal? Não. Porque tem vizinho que é gente boa, mas tem vizinho... Tá dando para você entender? Ih, que vasilha o quê? Vai pedir vasilha em outro lugar. Você quer vasilha para quê? Já joguei tudo fora ontem. O coletor já passou, já levou tudo. Tá dando para você entender? Mas tem outros vizinhos que já são bacanas. Não, tem aqui, tem umas vasilhas ali, vou te emprestar. Amém. Ou seja, às vezes a gente quer o fácil, mas não quer enfrentar as dificuldades. Dificuldade vai ter, mas eu preciso obedecer. O segundo segredo para a gente viver uma provisão é a gente aprender o quê? Obedecer. Diga, obediência. Amém? O pouco nas mãos de Deus vai se tornar como um só. Lembra que ela falou? O que se você tem em casa? A tua serva não tem nada. A não ser um pouquinho de azeite. Diga, o pouco com Deus torna-se muito. Torna-se muito. A gente tem que acreditar nisso. Eu não posso duvidar. Deus estava pronto a manifestar na vida dela o quê? Um milagre. E você crê num Deus de milagres? Você crê num Deus de provisão? E esse Deus está conosco aqui nessa noite. Quando a gente olha para essa casa, quando a gente olha para essa família, a gente vê ali que existia, instalado naquela casa, uma crise. Porque o marido havia deixado o quê? Uma pendência. E ela não tinha recurso para poder o quê? Quitar aquela pendência. Se instalou ali uma crise. E logo junto dessa crise, vem o quê? Vem o medo. Mas pastor, por que o medo? Lembra lá? Quem é que veio cobrar ela? Os credores. E o que os credores falaram para ela? Se você não pagar, eu vou levar seus filhos. Olha o medo. E agora? Vou perder meus filhos. Eles vão levar meus filhos. Aí já começou a gerar o que, pessoal? Uma preocupação. Olha como as coisas vão. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Instalou-se ali uma crise. Junto dessa crise vem um medo. Junto daquele medo, uma preocupação. Como é que eu vou ver meus filhos? Aonde que eu vou arrumar dinheiro? Como que eu vou quitar essa dívida? Eu não tenho recurso suficiente para isso. Está dando para você entender? Mas entenda. Deus entrou naquela história só porque ela tinha um pouquinho de dinheiro. O que não pode faltar? O que não pode faltar, pessoal? O azeite. O azeite não pode faltar. O azeite de Deus, ele sempre vai entrar aonde existe o que? Uma necessidade. A tua serva não tem nada.
a não ser um pouquinho de azeite. Ah, é? Você tem? Então você faz o seguinte, mulher. Pede vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos. Aqui começa o segredo da obediência. Porque se a gente olhar pelo lado natural, a gente vê que essa mulher poderia ter pensado, eu vou até o homem de Deus, porque talvez ele vai me dar o recurso para me pagar a dívida. Apesar de que o meu marido era servo dele. O meu marido estava lá junto com ele. Então ele vai ter dó de mim, ele vai ter dó dos meus filhos e vai me dar o recurso e eu vou pagar a dívida. Não. Mas sabe o que aconteceu? O homem de Deus para ela deu a direção para ela ter o quê? A provisão. Deus sempre vai nos dar uma direção para que a gente possa alcançar o quê? A provisão. Mas essa provisão dependia da sua obediência. Eu vou pegar vaso com ninguém não. Eu vou pedir nada para ninguém não. Ela estaria obedecendo? É aí que a gente perde. Porque Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá um comando e a gente não obedece a Deus. Obedeça. Pede vasilhas emprestadas dos seus vizinhos. Todos os seus vizinhos. Diga aleluia. Sai, pede. Ou seja, se ela obedecesse, Deus daria o que para ela? O azeite. Traria o que para ela? A recompensa. A provisão que ela tanto precisava. Amém? Deus tem a provisão, mas ela precisava buscar os vasos. Ela precisava buscar os vasilhões. Ela precisava buscar os potes. Para que eles fossem cheios de quê? De azeite. Sabe por quê? O azeite era de Deus. Diga comigo, o azeite era de Deus. Porém, os vasos, as vasilhas, era a responsabilidade dela. Nossa, isso é forte. Quem ia dar o azeite era Deus. Mas a responsabilidade em ter os vasos, os vasilhames, era dela. A nossa responsabilidade é de buscar os vasilhames. O azeite, você pode estar certo que ele vai dar. O azeite, ele vai contribuir com isso. Mas tem coisas que Deus só vai fazer quando nós resolvermos obedecer. Deus só vai fazer quando a gente obedecer. Sem querer sair daqui, só vou recapitular com você algo que eu já falei aqui na igreja. Lembra do Lázaro? Sim ou não? Marta, tira o quê? Tira a pedra. O Lázaro só ressuscitaria se a Marta tirasse o quê? Só para a gente recapitular. Amém. Lembra do casamento de Caná? Sim ou não? Jesus disse, encham as talhas de... Mas o que estava faltando? O que faltava? Vinho. Mas Jesus manda encher de obediência. A gente questiona muito. Como Marta, Senhor, já se passaram 4 dias. Já cheira mal. Para de questionar. Só obedeça. Eu aprendi que a obediência, ela vai gerar bênção na nossa vida. Ela vai trazer a provisão ao qual nós precisamos e necessitamos. E sabe o que foi bonito? Essa mulher obedeceu. É, pastor? Verso 4. O verso 4 vai dizer, então, entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. 5. Olha agora. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos. E ela fazia o quê, pessoal? Os enchia. 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais nenhum vaso. Então o azeite, o que, pessoal? O azeite parou. Verso 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. E tu e teus filhos, faça o quê? Faça o quê, gente? Vivei do resto.
Olha aí, a obediência gerou para ela o quê? A provisão. Gerou para ela a provisão. Ela obedeceu, ela fechou a porta, fechou ou não fechou? Fechou a porta. O azeite foi o quê? Foi derramado. Aleluia. E o azeite não parou enquanto havia o quê? Enquanto tinha a vasilha, o azeite estava sendo o quê? Derramado. Diga glória a Deus. Onde existe obediência, a provisão não vai faltar. E com aquele recurso ao qual ela vendeu o azeite é baratinho, né? Azeite é baratinho, né? Imagina aquela época. Meu Deus do céu. Azeite é caro. Você para lá no mercado para comprar azeite, dependendo do que você vai comprar. Azeite é caro. Principalmente o puro, né? Principalmente o puro. Não é aquele que é batizado, não. Tem uns que são falsos. Mas o azeite puro, ele é caro. Você para lá, quando olha na prateleira, ela, meu Deus, que azeite caro. Aí você vê que é um azeite puro. Então ela vendeu todo aquele azeite, pagou a pendência, pagou ou não pagou? Pagou a dívida e ainda viveu do quê? Viveu do resto. Desculpe, não quero acrescentar nada, mas virou uma empresária. Virou uma empresária. Olha aí. Por quê? Porque alcançou a provisão de quem? A provisão de Deus. Quem quer viver a provisão? Fecha a porta. Seja obediente. Seja o quê? Seja obediente. Agora, porta aberta vai fazer faltar azeite. Porta aberta faz o quê? Faz o azeite faltar. Faz faltar o azeite. Aí, vou ler com vocês. Ler não, vou falar com vocês. Vocês lembram das 10 virgens? Sim ou não, da Bíblia? Vai lembrar das 10 virgens lá de Mateus capítulo 25? Depois você lê em casa. A gente vai ver que lá tinha 10 virgens. 5 a Bíblia chama de nércias. E as outras 5 a Bíblia chama de prudentes. Então tinham 5 nércias. A palavra nércia significa sem juízo. Tinha 5 sem juízo e 5 que foram o quê? Prudentes. E por que a Bíblia trata essas 5 desse jeito? Porque 5 prudentes, elas não deixaram o azeite faltar, se preocuparam em manter o seu vaso o quê? A sua lamparina cheia. Mas as outras 5 estavam vivendo de qualquer jeito. Não se preocuparam em manter o seu vasilhame, a sua lamparina, como, gente? Cheia de azeite. O que eu comecei falando aqui hoje? O azeite não pode faltar. O azeite não pode faltar. Ou seja, quem não vigia, perde o quê? Perde o azeite. O problema das loucas não era as lâmpadas. Era a falta de quê? Ela tinha lâmpada? Tinha lâmpada? As 10 tinha. Mas essas 5 loucas, que a Bíblia chama, imprudentes, elas tinham a lâmpada, mas não tinha. E não pode faltar o azeite. Elas tinham a lâmpada, elas tinham a estrutura, tinham a religião, mas faltava o quê? Às vezes não é diferente da gente, irmãos. Às vezes nós estamos na igreja. Nós participamos da igreja. Mas está faltando a presença de Deus. Lembra que o azeite simboliza o quê? A presença. E às vezes falta essa presença. Às vezes falta essa reunião. Às vezes falta essa intimidade. Às vezes falta essa comunhão com Deus. E não internet da glória a Deus. E a gente tem que fechar essa porta. Porta aberta faz o azeite faltar. Vai fazer o azeite faltar. Tem que vigiar. Tem que estar atento, tem que estar ligado. Eu preciso ver. Lembra que eu falei? É a porta aberta para distração. Está roubando seu azeite. Você está perdendo azeite. É uma porta aberta para o mundo, as coisas do mundo. Não somos desse mundo, somos estrangeiros aqui. Estamos aqui de passagem. E nós precisamos vigiar.
E tudo isso, irmãos, vai fazer a chama o quê? Se apagar. Faz a chama se apagar. E nós não estamos em tempo em fazer a chama o quê? Deixar a chama se apagar. Precisamos, a cada dia, manter essa lâmpada como? Bem acesa. Jesus está vindo para buscar quem? A sua igreja. E nós precisamos manter essa chama bem acesa. Mas para que essa chama venha se manter acesa, não pode faltar o azeite. Diga glória a Deus. O azeite da provisão. O azeite da reconstrução. O azeite da adoração. O azeite da intimidade. O azeite da presença de quem? Da presença de Deus. Amém? O azeite precisa estar sempre aceso. O azeite precisa o quê? Estar sempre aceso. Êxodo capítulo 27. Olha o que diz as Escrituras em Êxodo capítulo 27. Vai dizer assim, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que façam o quê? Que te tragam azeite puro de oliveira, batido para onde? Para o candeeiro, para fazer arder o quê? As lâmpadas continuam. Olha a importância do azeite. Tu, pois, ordenarás, é uma ordem. Ordenarás aos filhos de quem? Os filhos de Israel simboliza quem? Os filhos de Deus? Sim ou não? O povo de Deus? O povo escolhido do Senhor? Então a ordem é para quem? Para o povo de Deus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro, diga azeite verdadeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, que o falso às vezes é muito parecido com o verdadeiro. Você sabia disso? O falso é muito parecido com o verdadeiro. São detalhes que a gente vai identificar a falsidade. É verdade ou não? É muito parecido. É muito parecido. Então ali está falando, tragam azeite, mas azeite puro, de verdade. Azeite verdadeiro, de oliveira. Batido. Para quê? Para o candeeiro. Você sabe o que é candeeiro? Candeeiro é o que mantinha a luz acesa. Diga-me. É o que mantinha a luz acesa. Para fazer arder as lâmpadas. Quando? Continuamente. Ou seja, aquela luz não podia o quê, pessoal? Se apagar. Mas para aquela luz não se apagar, era necessário que houvesse o quê? O azeite. Tinha que estar ali cuidando. Tinha que estar sempre se enchendo. Porque se o azeite acabasse, a luz ia o quê? A luz ia apagar. Amém? E Deus não quer fogo apagado. Deus não quer um fogo apagado. Deus não quer um crente vazio. Quando a gente vem na casa de Deus, a gente vem para se encher de Deus. A gente vem para transportar a presença de Deus. Deus não quer lâmpadas sem azeite. A Bíblia diz, vós sois a luz do quê, pessoal? Vós sois a luz do mundo. Mas para que essa luz se mantenha acesa, é necessário que haja o quê? É isso, a presença, a comunhão, a adoração, o envolvimento. Aleluia. Nós precisamos. Nós somos a luz desse mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas para que essa luz brilhe, para que essa luz clareie, nós precisamos nos encher de azeite. Lembra que o azeite representa? Desculpe ser repetitivo. Tem que ter a presença. Tem que ter a comunhão. Tem que ter o intimidade. Porque quem está cheio do azeite tem força para continuar. Quem está cheio do azeite tem direção. Existe direção. Quem está cheio do azeite, aleluia, tem paz. Diga, tem paz. Quem está cheio do azeite tem provisão. Tem a provisão de Deus. Tem a provisão do Senhor. Está me entendendo? Então, para a gente concluindo o que a gente falou aqui hoje, Deus ainda está derramando azeite. Aleluia. Deus ainda está derramando o azeite. Aonde, pastor? Sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
Deus ainda está derramando esse azeite. A provisão dele ainda é real. A provisão dele ainda é verdadeira. Talvez você esteja aqui hoje, como estava aquela mulher, vivendo um tempo de crise, vivendo um tempo de dificuldade. Talvez a sua fé esteja enfraquecida. Talvez você está aqui e a sua lâmpada está quase apagando. Como é que fala quando não falta a luz inteiramente? Está na fase. Como é que é? Está na fase, né? Está na fase. Como é que é o negócio? Caiu uma fase. Caiu uma fase. Não apagou tudo. Apagou uma fase. Não, está amarrado. Tem que estar todas as fases. Tem que ser luz potente, obrigatoriamente. Mas hoje Deus, Ele nos instrui, Ele nos ensina, e Ele fala comigo. Ainda existe azeite. Vamos buscar esse azeite. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar o que, pessoal? De todo o seu coração. Então que nós possamos declarar a cada dia, o azeite não vai faltar na minha vida. O azeite não vai faltar na minha família. O azeite não vai faltar na minha vida espiritual. Aleluia. Vamos hoje nos encher desse azeite. Amém, gente? Vamos hoje nos encher de quê? Vamos nos encher desse azeite. E para ser cheio desse azeite, é preciso fechar a porta, é preciso buscar uma intimidade, é preciso obedecer à direção que vem de quem? Que vem de Deus. E não deixar que a lâmpada venha ver, ela venha se apagar. E assim nós vamos prevalecer, nós vamos vencer e vamos alcançar a provisão que vem do nosso Deus. Amém? Esse é o recado que eu tinha para você hoje. Vamos viver a provisão de Deus na nossa vida. Vamos viver a provisão de Deus no nosso dia a dia para a glória do Pai. Amém, pessoal? Eu quero fazer uma oração com você, sentado mesmo. Põe a mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por essa direção que o Senhor nos trouxe pela tua palavra. Nós aprendemos aqui hoje que para vivermos a provisão, o azeite não pode faltar. Então, Jesus, hoje nós estamos aqui para nos encher desse azeite, para transbordarmos verdadeiramente dessa unção no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa cumprir a tua palavra na minha vida e na vida desses meus irmãos que aqui estão. E possamos ser verdadeiramente a luz na face dessa terra. Eu quero determinar que a partir de hoje nós vamos vencer. A partir de hoje, esse azeite não vai faltar em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus e pode aplaudir.